A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. Episódio passado, nós tínhamos falado de que nós iríamos falar um pouco sobre a justificação pela fé, que o pastor João estaria conosco, só que ele não pôde estar nesse momento aqui da gravação, então nós vamos deixar para os próximos episódios e hoje vamos dar continuidade referente ao tabernáculo, esse estudo que nós estamos tendo nas EBDs. E você, se ainda não assistiu os episódios passados, volta lá, nós já falamos sobre a questão do tabernáculo em si e começamos a explicar sobre as possíveis traduções de como fazer a porta-tabernáculo e o seu cortinado em volta. Então, se você perdeu, entra na playlist de Libras Sinais de Vida e aproveite e assiste esses episódios que estão maravilhosos. Tenho certeza que o Senhor vai te dar uma grande bênção. E hoje nós estamos com nossos irmãos aqui conosco. Alain, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila. Amável, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Pri. E a paz do Senhor, irmãos. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o altar, né, que nós estamos estudando essa parte do altar, a parte ali do pátio, um dos elementos do pátio do tabernáculo, e nós estávamos conversando, antes, né, a gente estava preparando aqui o episódio, e a gente vê da importância de mostrar para os irmãos a diferença do altar, do holocausto, que são duas coisas distintas, falar um pouquinho do sinal de bronze, tem alguns sinais que foram até ditos no Vamos Praticar, e Anne trouxe alguns sinais, os irmãos podem voltar lá, tem sinal de sacerdote, bronze, de cobre, os irmãos podem voltar lá e dá para dar uma verificada também, para gravar, memorizar melhor esses sinais, mas hoje nós vamos trazer um pouco mais esmiuçado isso daí, né? Então, para a gente começar, Alan, você pode ler o versículo que está lá em Romanos? Vamos estar lendo aqui o texto de Romanos, capítulo 12, que é o texto que, quando nós estávamos preparando, né, a gente achou bom colocar para abordar, tá ligado diretamente com o tema do programa. Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. E aí, amável? Então, Pri, nós vamos falar sobre madeira, bronze e o sinal de altar, né, Alan? Sim, é porque o altar era orientado para ser feito de matéria. Quais materiais eram usados? Madeira e bronze. Então vai ser muito mencionado quando for se referir ao altar do tabernáculo, esses materiais. Então é importante saber os sinais dele. Sim. Aí o sinal de madeira, irmãos, ó, é o 4, só que com a mão fechadinha, tá? Madeira, ó, madeira. E esse é o movimento mesmo, tá? Sinal de madeira. Sinal de bronze, ó. Bronze, que reluz, tá? Exatamente. E é até interessante porque a gente utiliza a mesma configuração de mãos do apoio, né? Que traz o sentido do ferro, que nós já sabemos o sinal do ferro, que ele é assim, então a gente traz o B e faz o brilhar. Às vezes a gente vê fazendo assim também, mas pode se confundir com alumínio, né? Porque tem o ferro também com alumínio, é um tipo de material que dá pra gente acabar confundindo a configuração de mãos. Mas hoje eu vou deixar mais eles falando, que no último episódio eu falei bastante, né? Então eu vou deixar mais por conta deles hoje. Hoje eu vou meio que ficar fazendo as perguntas e pedindo para eles me ajudarem. Claro. Né? E aí nós estávamos estudando sobre o altar, a diferença entre altar e holocausto. Porque o altar é algo que o Senhor deu um modelo para ser feito, né? E o holocausto, o que seria o holocausto? Antes disso, Pri, o sinal de altar, a gente faz altar e entrega, né? Então, ó, entrega. O holocausto é altar, na verdade é, ó, o cordeiro, mata, aí vem o sangue, ó, faz o fogo e, né? Exatamente. Então, nossa, amável, é isso tudo, ó. O cordeiro, ó, eu coloco no altar, mato, ó, o sangue, ó. Depois vem o fogo e, ó, que o fogo, ele consome, né? Completo, né? É porque é o significado de holocausto, sacrifício por completo. Então, assim, a vítima era toda consumida pelo fogo, né? Não ficava somente as cinzas. E aí tem que marcar a diferença, que altar é o local e o holocausto é o ato,
né? Então, por isso que tem mais recurso na hora de sinalizar a questão do holocausto, né? Porque é bem especificado, que é como a palavra, ela explica. Exatamente. Então, vira uma contextualização, né? Porque é um conjunto de sinais Isso. a qual vai trazer o sentido daquela palavra, que é o holocausto. E nós vamos ouvir muito sobre o holocausto, porque vai ser dito o holocausto como o Senhor Jesus, que vai apontar para o Senhor Jesus. Isso. Então, e até o versículo que nós pensamos, e o Senhor nos orientou desse versículo, porque traz a questão da palavra sacrifício. E aí, quando pensa sacrifício no Novo Testamento, em Romanos, nossos corpos em sacrifício, então a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais agora, para conseguir explicar a diferença de 3 sacrifícios. Nós temos o sacrifício do Velho Testamento, o sacrifício do Senhor Jesus, e quando Paulo aqui ele escreve e fala, né, que pede aqui, apresentei os vossos corpos em sacrifício. Dá para a gente usar o mesmo sinal para os 3 sacrifícios? Não. Não dá, né? Não. Tem essa questão da língua de sinais, quando a gente faz tradução e interpretação. Uma palavra só trouxe toda essa contextualização de sinais, sequência de sinais que juntos formam o sentido da palavra holocausto. Da mesma forma, sacrifício. Assim como a gente tem um outro sentido para a palavra holocausto, que foi o martírio que sofreu os judeus, que não é este sinal, já faz um outro sinal. Já é um outro holocausto, né? Que é um outro tipo de holocausto também, mas que a palavra em si, ela tem a escrita, a fala igual, mas o sentido é diferente, né? Da mesma forma, a gente traz isso com o sacrifício, né? O primeiro sacrifício é o quê? Era a morte da vítima, né? O segundo é o sacrifício perfeito que você citou, que é de Jesus, porque ele ressuscitou após o sacrifício. O primeiro sacrifício do Velho Testamento, a vítima morria. Acabava ali. O segundo era o sacrifício perfeito, porque Jesus se deu, né, em sacrifício, deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna, perdão dos nossos pecados, e é isso. Sim, e é super importante, Pri, que na hora que nós vamos interpretar, nós temos que ver a revelação, óbvio, mas nós temos que saber o que o pastor está lendo. Ah, sacrifício, calma. Vamos ver qual é o texto que ele vai ler, porque a gente tem que fazer a história, a contextualização histórica também. Ah, ele vai ler em Êxodo, ele vai ler em Mateus, João, ele vai ler em Romanos, então eu sei de que se trata. Então a gente tem que... É por isso que a gente fala muito isso nas nossas oficinas, que não basta saber Libras, né? A gente precisa ter servos intérpretes que saibam a palavra, que sejam servos mesmo, que leiam a palavra, né? Então não basta só ir lá na frente e interpretar, mas tem que conhecer. Exatamente, porque a leitura, a palavra, a gente vem repetindo isso em cada episódio, a gente frisa essa importância, igual a Mabel trouxe, da gente entender, o pastor falou uma parte, esses dias, num culto até de formatura da oficina de livros aqui de Vila Velha, o pastor estava pregando, ele só falou bem assim, então, apregoai um jejum que eu e minhas moças também apregoaremos. Aí, eu falei, tá, eu já sei de quem que é que ele vai ler. Então, se a gente não sabe do que se trata, sim, como é que a gente vai conseguir explicar até a contextualização ali, se portar a eu e quem? Eu estou falando com quem? Então, assim, para a gente diferenciar isso no espaço. E quando a gente fala da palavra sacrifício, aí tem também a parte de que nossos corpos em sacrifício vivo. Sim. E aí, é igual a Alan já trouxe, o primeiro sacrifício é a morte da vítima no Velho Testamento. Que aí, em sinais, seria a morte do animal mesmo. O animal matou. Na apostila, se não me engano, acho que tem até um sinal assim, que utiliza um sinal bem antigo, que utiliza como se fosse o cutelo, né, de degolar, tudo mais. E aí, tem gente que utiliza, faz do cordeiro e corta, assim. Eu utilizo muito também. De trazer, né, de matar essa movimentação. Sangue, sim. Essa movimentação de escorrer o sangue. Então, é a morte da vítima ali. É esse sacrifício. Então, se a gente está trazendo esse contexto, está explicando isso aqui, aí quando se remete ao sacrifício de Jesus, aí já é a morte na cruz. Exatamente. Né? É o sofrimento. E assim, os irmãos viram que a Pri, ela fez a vítima, né, que era
um animal do lado esquerdo, inconscientemente, mais 6, para quando fazer o sacrifício do Senhor Jesus, Está né, do lado direito. do lado direito, porque feito isso, aí a pessoa entende, entendi, claro, né, que o surdo fala. Então, Mabel, mas e o sacrifício do Senhor Jesus? Gente, ó, sangue, né, vermelho, né, ou faz mesmo, ó, o Senhor Jesus na cruz e matou, e aí vai ter, se ler, né, o texto da morte do Senhor Jesus, e aí vai ter as especificações, e é fazer literalmente, né, que o Senhor Jesus morreu na cruz. Irmãs, e aí quando a gente lembra da palavra, do que João mencionou a respeito de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício era só para ir para o povo no Velho Testamento, agora é para toda a humanidade. E aí, quando eu falo pecado de todo mundo, eu posso me colocar como parte da humanidade. Fazer aqui o meu pecado, ó, Jesus aqui na cruz, ele está aqui. Meu pecado, ele tomou. Né? E aí caixa para a questão do sacrifício de Jesus, né? E é o sacrifício perfeito, mas ele morreu, está aqui? Não, ele ressuscitou. Né? É a característica do sacrifício de Jesus. Lembrando do sinal de ressuscitar, que a gente toca sempre nessa tecla, que o sinal de ressuscitar não é assim, viu, irmãos? Ó, o Senhor no terceiro dia ressuscitou, tá? Ó, ele estava deitado, ele ressuscitou. Às vezes a gente gosta, né, de fazer, né, abrindo e aí ressuscitar. Mas isso aqui é a ascensão, isso aí. Viu? Isso aí é uma coisa direta. Quando se fala ressuscitou, foi para o céu, aí... Geralmente os intérpretes, eles fazem, não, ressuscitou e aí... E agora vem o sacrifício vivo, que é os nossos corpos. Aí eu paro para pensar, eu vou ter que morrer também? Sacrifício vivo? Não, né? E aí o sacrifício vivo é a questão da gente se anular, quando a gente morre para o mundo e vai servir ao Deus vivo, ao Senhor Jesus. Então, quando a gente pensa, nós estávamos discutindo sobre os sinais, qual seria o melhor sinal para a gente trazer nesse contexto, né? E aí nós pensamos em tipo, desejo, tipo assim, o meu desejo, ele está sendo cancelado. E a vida, aí sim, ela por completa, ela é ofertada ao Senhor, para que a gente possa entender, então, que nesse versículo aqui, quando fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, nós já temos aqui Paulo falando com alguém. Vamos começar a trazer agora o sentido da tradução do versículo. Então, Paulo está falando com alguém. Então, o primeiro posicionamento é eu incorporar Paulo, acredito. Claro. Eu trazendo e falando com o público. Então, tem um público na minha frente. Seja eles reunidos na igreja, que eram as casas onde eles estavam, ou falando realmente em praça. Então, rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Cristo. Priscila, tem sinal de compaixão? Tem sinal de compaixão? Existe. Existe, não tem? Eu não gosto, porque é o ser, e assim, ó, né, de compaixão. Mas eu não gosto quando a Libras, ela remete a uma letra, né? No português, imagina se todos os sinais fossem letras. E é a mesma coisa assim, ó, Tadinho. de compaixão, né, de ter dó, de ter misericórdia. É um sinal que não tem nome, né? Que a gente fala sinal de surdo. Sinal de surdo. Sinal de surdo. Porque dentro do contexto, o Alan até falou, né, tadinho, dentro do contexto tem... existe para vários tipos de adjetivos, né? Sim. Até mesmo quando traz vitimismo. Vitimismo, traz, misericórdia. Bondade de Deus, né? Deus. Exatamente. Então, é nesse contexto. Mas existe o sinal de compaixão, que é em si, que está até na nossa apostila, mas há outras possibilidades também de fazer, né? Até porque é recurso, né? Ficar pegando somente uma palavra, um sinal. Sim. Mas você explorar essa variedade. Ideias, não sinais, né? Exatamente. Fala muito. E aí vem falando a compaixão de Deus. Então já vem trazendo que a compaixão nem é nossa, né? A compaixão de Deus. Isso. Então sempre trazendo de que é o Senhor. Então sempre trazendo que Deus, ele tem a compaixão, rogo-vos pela compaixão de Deus. É quase um pelo amor de Deus que a gente utiliza hoje, né? Que apresentei vossos corpos em sacrifício santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Isso. E aí, bem, então vamos apresentar os nossos corpos. Aí tem sinal para apresentar. Tem sinal. Apresentar, tem sinal de corpo, né? Tem sinal de vivo, e tem sinal de santo, e tem sinal de agradar. Não significa que por ter sinal a gente vai fazer um português sinalizado igual a Pri fez, né? Exatamente. Então agora nós vamos compreender qual é a ordem que vai ficar, né? A melhor ordem possível. Porque quando nós já vimos. Vocês querem falar? Querem contribuir? Não, Vai concluir seu raciocínio. Tá, é porque que a gente completa. Vai lá. Tá, perfeito. Porque quando nós já explicamos a questão dos corpos vivos como sacrifício, de que é desejo meu anular, aí agora vou pedir o Alan para complementar, que eu sei que ele está querendo falar. Não, então, aí fez questão de voltar, mas pode fazer também. Ó, eu também me anulo, entendeu? Sim. Mas aí questão do sacrifício vivo. Por que é sacrifício? Porque a vítima ela vai continuar viva após o ato, né? E aí é a nossa colocação, é que nossa vida entregou para o Senhor, entendeu? Mas na nossa vida física, o meu corpo não, eu entreguei minha alma, meu coração ao Senhor, entendeu? E aí continua servindo o Senhor, mas em me anulando, né? E a outra parte vosso santo e agradável a Deus. Isso. Aí, na verdade, o que a gente tem que colocar primeiro é o sujeito, né? Quem é o sujeito? Sou eu, né? Ou a pessoa, pode colocar uma terceira pessoa. Foi como ele está falando com o povo, ó, vocês precisam te dar o conselho. Aí coloca a vida de vocês, entrega ao Senhor. Exatamente. Né? Sim. E aí é sinal de santo, esse aqui é sinal de santo no sentido de santidade. Mas no texto é de ser separado do mundo. Porque Paulo, né, fala assim, não mais viveu, mas Cristo vive em mim. Então, ó, o mundo aqui, eu tô me afastando, ou rejeito o mundo. Exatamente, traz a questão do limpo, né? Do limpo. Se santificar. E aí, agradável. Agradável a quem? Agradável a Ao Deus. Senhor, né? isso. Então, aquilo que Deus vê, que ele vai ver em vocês e ele vai aceitar, Isso né? aí. Então, ou seja, irmãos, o sacrifício vivo e o culto racional são as suas ações. É o que você faz, é o que você escolhe fazer. Isso é muito válido na hora de explicar para o surdo que ele tem que ser separado do mundo. E aí você pode, às vezes, quando é um surdo que está vindo ainda, que ainda não é servo, de dar exemplo. Ó, antes, às vezes as festas que você ia, você não vai mais. As ações, os sinais, né, que você utilizava, que você sinalizava, hoje é diferente, porque hoje você é um servo do Senhor. Então, ó, você se anula, igual o Alan, né? E esse sinal assim, ó, de se anular ou assim, é direcional, que às vezes, ó, eu anulo a Pri, eu anulo o Alan, eu mesma me anulo. Exatamente. Então, é isso que o surdo, ele tem que ver, que o que ele fazia antes, ele não faz mais. Exatamente. E o culto racional, de que é um culto que é as nossas atitudes conscientes, né? Então, Consciência, sim. a consciência de compreender aquilo que eu estou fazendo. Sim. Até porque quando o Espírito Santo fala, eu estou compreendendo o que ele está falando e eu vou estar em obediência, que aí é todo o processo de santificação. E por livre-arbítrio, né? E por livre-arbítrio também. Isso. Exatamente. Amém. Que bênção, não? Vamos mais. Passou rápido, né? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, hoje o programa vai ficando por aqui. Nós vamos dar continuidade ao próximo episódio, estudando também o tabernáculo, de acordo com o que nós vamos falando na EBD. E aí, não percam, estudem também, traz pra gente as dúvidas, coloquem aqui. Falar nisso, teve uma irmã que ela mandou, pode ser até tema do próximo episódio pra gente. Pode dar uma pausa sim. no tabernáculo, a gente falar um pouco sobre o louvor, que é ela falou assim, Pri, ela mandou no Instagram dos Libras Sinais de Vida. Os irmãos podem mandar lá também, não tem nenhum problema. Ela falou assim, tenho muita dificuldade com louvores que falam de água. Exemplo, a vontade de uma fonte aberta no Calvário, um rio de águas vivas, quem beber da água que eu lhe der. Então, gostaria muito Não é fácil mesmo. de dicas sobre louvores assim, por favor. E realmente, né? São metáforas, são colocações difíceis, mas então fica para o próximo, então? Sim, a gente vai estudar juntamente com a irmã e a gente vai traz trazer aqui para os irmãos também compartilharem. E assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.